Estamos ao vivo na primeira live exclusiva do mês de junho. Vou fazer uma palhinha aqui no Instagram para presentear vocês do Instagram com 10 minutinhos de live exclusiva de membros. É uma oportunidade de você se tornar um membro exclusivo do canal de YouTube. Lá no membros exclusivo do canal de YouTube, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu mando 3 apresentações. Ó, mandei essa apresentação, mandei, não dá para mostrar as 3 não, mas eu mandei 3. Mandei esta aqui e mandei esta aqui. Então eles estão lá com 3 apresentações e nós vamos começar com a apresentação. Angústia. Angústia é um sentimento tão complicado que chega devagarzinho, que se instala dentro de você e custa sair. Durante muitos anos acreditou-se que tudo acontecia no coração, porque toda vez que você tem angústia, você sente um aperto dentro do seu peito aqui. E a palavra angústia quer dizer angor, A-N-G-O-R. E as pessoas às vezes não conseguem perceber quando a angústia está chegando, porque aí o seu humor vai ficando crítico, você vai ficando com humor extremamente ácido, você vai perdendo a sua paciência com as coisas, o seu pensamento começa a produzir sensações negativas que vão fazer você ter sentimentos que são extremamente estranhos. E ele tem plena consciência do seu problema, ele tem plena consciência do seu problema. Só que ao mesmo tempo, ele se sente impotente de conseguir modificar as suas questões que ele percebe. Aí eu coloquei no slide 6 aí, um homem, ele ouve uma piada uma vez, ele ri. Mas se ele ouvir de novo essa piada, ele não vai rir de novo dessa piada. E por que nós, seres humanos, a gente está constantemente sofrendo as mesmas questões? Então, o que é angústia? Angústia é um sentimento bem complicado. Ele é bem complicado. E fala de angústia. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele não é capaz de sentir ao mesmo tempo. O nosso cérebro não é capaz de sentir ao mesmo tempo gratidão e angústia. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso na nossa live exclusiva do canal de YouTube, onde nós vamos falar sobre jamais o nosso cérebro será capaz de sentir gratidão e angústia. Então, vai compartilhando essa live, esse pedacinho da live aqui do Instagram com todo mundo. E vocês que estão ao vivo aqui no canal de YouTube, vocês são membros exclusivos do canal de YouTube. Hoje, como a gente vai falar esse pedacinho que o nosso cérebro não é capaz de sentir ao mesmo tempo angústia e gratidão, porque quando a gente gera o sentimento de gratidão, porque gratidão é um sentimento, os nossos pensamentos são ativados no sistema de recompensa, aqui no lobo pré-frontal. E o nosso cérebro, no local chamado núcleo accumbens, esse sistema é responsável pelas sensações de bem-estar, e de prazer no nosso cérebro. E a mesma região é estimulada por certas substâncias químicas, como, por exemplo, as drogas ilícitas e as drogas lícitas, que dão a sensação de prazer. A questão das drogas lícitas e ilícitas, elas ativam no seu cérebro o mesmo local. E mais do que nunca, a gente pode falar do Freud, do Compêndio 1 da Imago, onde ele, em 1895, começou as correspondências dele com Fliss. O Freud começou, e está publicado aqui no primeiro compêndio da Imago, onde o Freud, da neurologia, o Freud aqui, das neurologias, das neurociências, tinha as correspondências com Fliss, e ele correspondeu com Fliss 13 anos, e o Freud via no Fliss aquele rapaz, aquele médico oftalmologista, que o Fliss era um médico oftalmologista,
que ele começou a fazer esse processo de análise, as correspondências, e ele tinha o maior prazer de começar a conversar com o Flies. Então, aí essas correspondências foram guardadas, porque o Flies vai embora e não continua as correspondências, aí o Freud se desentende com o Flies e as correspondências são paradas, e com isso a esposa do Flies guardou essas correspondências, e depois a Marie Bonaparte, que tinha o contato ainda com Freud, falou para Freud que ela tinha acesso às correspondências dele com Flies, que foram 13 anos de correspondência. Então hoje, 2024, nós estamos vivendo uma volta do Freud da neurologia. Nós estamos vivendo uma volta do Freud, que era o Freud que entendia o que nós hoje tanto estudamos, que são as neurociências. Por mais que muitas pessoas ainda não saibam colocar na prática a psicanálise e as neurociências, elas existem e elas são reais. E aí eu vou mostrar para vocês alguns livros, porque muitas pessoas podem não ter condição de vir no congresso em 2024, em novembro, que nós vamos falar das neurociências da psicanálise. Novembro de 2024, primeiro congresso de psicanálise com a abordagem das neurociências. Da psicanálise, esse passear das neurociências da psicanálise. Eu tenho esse livro da neurociência da psicanálise desde 88 e a primeira edição foi em 1985. Então eu estudo sobre as neurociências e a psicanálise já tem mais de 20 anos. Aí eu escuto muitos psicanalistas falar: não, a neurociência não pode ser aplicada na psicanálise, porque as neurociências é no cérebro. E aonde é o aparelho psíquico do Freud? No cérebro também. Vocês sabiam que o lobo chamado ínsula é o local que vem sendo comprovado onde está a nossa consciência? Não dá mais para achar que a psicanálise ainda é um método da hipnose. O Freud, quando vai lá em Salpêtrière, com o médico, o pai da neurologia, Jean-Martin Charcot, que é o pai da neurologia, que vai embora com 67 anos, e o Freud escreve nas obras dele, da Imago, da Companhia das Letras, que foi uma das pessoas mais inteligentes que ele conheceu, tanto que ele vai lá e fica transcrevendo a histologia dos textos do Charcot. Mas ele volta da França, do hospital de Salpêtrière, e ele vai e se encontra com o Joseph Brau e percebe que não dava para hipnotizar as histéricas, porque na hora que hipnotizava, o sintoma histérico aparecia, o sintoma de histeria de conversão aparecia, e depois que saía do sintoma da hipnose, o sintoma não aparecia, e aí a pessoa que estava com aquele sintoma da histeria de conversão, histeria não tem nada a ver com piti. Muitas pessoas no senso comum usam recalque de uma forma que não tem nada a ver, como se fosse inveja. Recalque não, recalque é mecanismo de defesa de conteúdos que são colocados lá no inconsciente e aparece na sua vida como sintomas. Então histeria não é piti. Histeria é quando você converge no seu corpo questões que estão no seu psiquismo, no seu emocional. Freud trabalhou com duas tópicas, uma que ele acaba de construir em 1914, que é a teoria da topográfica, que fala de topóide, um lugar, e depois ele continua falando da teoria estrutural, que ele acaba de concluir em 1921. O Freud foi aquele homem à frente do seu tempo, já disse Elizabeth Roudinesco na última biografia dele, um homem além do seu tempo. E aí essas correspondências do Freud, da neurologia, da neurociência, vocês sabiam que o Freud na obra dele já falou de sinapse? Sinapse é aquela passagem de um neurônio para o outro, onde cai na fenda sináptica e a produção produz que os neurônios se movimentam no nosso cérebro. Neurônios, eles produzem a substância química chamada neurotransmissores. Então hoje eu comecei a live aqui no Instagram e para membros exclusivos do YouTube, falando exatamente isso. Então você tem que começar a deixar de ser aquela pessoa ingrata, porque todas as vezes que você é ingrato, você vai ter angústia. E seja grato, porque você vai produzir aqui no seu lobo pré-frontal, nós temos 5 lobos no seu cérebro, nós temos 5. O pré
pré-frontal, que é o último a ser formado, que se forma com 25 anos, por isso que a adolescência acaba com 25 anos, já diz um estudo científico da Austrália, que foi feito há uns 5, 7 anos atrás, corroborando com a teoria da neurociência. Então nós temos que dar esse novo aporte para a psicanálise, porque eu escuto demais psicólogos comportamentais cognitivos. Eu tenho a graduação em psicologia, falando que não, a psicanálise ela é extremamente arcaica porque ela não abarca a psicanálise. Você tem que aprender a psicanálise para você poder até falar mal. Eu tenho a graduação de psicologia, então eu sei o que é terapia comportamental cognitiva, eu estudei a teoria do Aaron Beck da terapia comportamental cognitiva. Eu não atuo como psicóloga, mas eu tenho a graduação de psicologia, eu tenho a graduação de economia, eu tenho uma formação livre em teologia, eu tenho algumas pós-graduações, eu tenho algumas pós-graduações de neurociência. Então, no final desse ano de 2024, nós vamos estar lançando a formação livre em neurociência. São 10 meses. Aí você tem que ir lá no site para ler sobre isso. Vai ser eu e a equipe do Instituto Cássia Rodrigues ministrando essas aulas. E aí tem as correspondências do Freud, que começou essas correspondências com 40 anos e se correspondeu com o médico oftalmo Flies. E aí foi publicado em 1950. Vocês sabiam que tem textos do Freud ainda que não foi ainda publicado? Tem textos ainda que não foram abertos? Então a gente tem que aprender sobre as coisas até para questionar. A psicanálise, sim, ela conversa com as neurociências. A psicanálise não conversa com a hipnose. A psicanálise não conversa com a religião. A psicanálise não conversa com a física quântica. A psicanálise não conversa com o salto quântico. A psicanálise não conversa com as psicoterapias, porque a psicanálise não é psicoterapias. A psicanálise ela tem um método próprio, que é a análise. O psicanalista ele não faz psicoterapias com os pacientes. O psicanalista ele faz análise com seus pacientes. Já disse Freud, que Freud fala médico, fala paciente e fala médico, ou fala paciente e o psicanalista. Não precisa ser médico ou psicólogo para poder ser psicanalista. Você tem que ter uma graduação para ser psicanalista. O órgão que regulamenta, mas não é um órgão que é um número para você exercer. É o Código Brasileiro, CBO, Código Brasileiro de Orientações. Lá tem um número que estabelece que a psicanálise é uma ocupação. E lá mesmo fala que é obrigado a ter a graduação para você ser um psicanalista. Não tem como você sair do ensino médio e ser um psicanalista, estudar esse processo que no Instituto Cássia Rodrigues, feito pela equipe do Instituto Cássia Rodrigues, dura no mínimo 40 meses. Ser psicanalista, você tem que olhar o seu primeiro inconsciente que você tem que atender, é o seu inconsciente. Então, dito isso, a obra do Freud, do Compêndio 1, fala das correspondências abertas em 1950. Depois nós temos, no ano 2000, o Mark Soames. Mark Soames é um africano que ele, junto com Arnold Pfeffer, e ele estudou sobre as neuropsicanálise. Então temos esse livro do Mark Soames, temos algum que eu tenho como é o nome disso aqui, Lourenço? Que eu esqueci. No Kindle. Eu tenho alguns no Kindle, mas não dá pra mostrar pra vocês. E agora eu tô comprando eles porque apareceu eles em papel, eu tô comprando, nas próximas lives eu mostro. E o Freud da neurologia é aquele Freud que falava das afasias. O que são afasias? Você já ouviu falar do Bruce Willis, né? Aquele do filme Duas Vidas, que foi casado com a Demi Moore, que fez Duro de Matar. O Bruce Willis, ele tá com a doença seríssima da afasia, que é a questão de linguagem. Ali na época que Freud estava se correspondendo com Flies, estava surgindo pelo Brock e Wernicke o entendimento que tinha uma área no cérebro responsável pela linguagem. Aí o Broca, o Paul Broca e o Wernicke, eles são aqueles que descobriram a área da linguagem e falaram das afasias.
Você quer entender sobre afasias? Compra esse livro do Luiz Garcia Rosa, Luiz Alfredo Garcia Rosa, que você vai entender. Temos esse livro também, o Vitor Manuel Andrade, ele fala, Um Diálogo entre a Psicanálise e as Neurociências. E temos esse que é uma relíquia que eu tenho. Então, eu tenho vários livros no Kindle também, que eu tenho vários livros que eu leio. E hoje, já a gente não pode mais deixar para trás esse saber do Freud. E a gente tem que entender que a gratidão, ela gera na gente uma motivação contínua e faz com que a gente tenha a sensação de felicidade, faz com que a gente tenha a sensação de bem-estar, porque vai liberar no seu cérebro, vai liberar o neurônio para o outro neurônio, uma substância química chamada dopamina, que vai te dar uma sensação de bem-estar. Dopamina é um neurotransmissor, é uma substância química, e vai te liberar também a ocitocina, que é um hormônio. São essas coisas que você vai aprender na formação livre de neuropsicanálise. E a gratidão, ela tem que ser construída não na emoção, porque lá o sistema, nós temos 3 cérebros no nosso cérebro. O cérebro límbico e o cérebro aqui na frente, novo córtex. O cérebro instintivo, ele se chama reptiliano. Então, o nosso cérebro instintivo se chama reptiliano. Quando Paul MacLean fez esse estudo do cérebro triuno, ou trino, ele se baseou na psicanálise. Então, o cérebro instintivo é um cérebro reptiliano, que fala dos nossos instintos, da fome, da sede, do desejo sexual, fala daquilo que nós não temos controle. Depois nós temos o cérebro límbico. Límbico quer dizer a margem. Dentro do cérebro límbico, nós temos o hipotálamo, que é a sede das emoções. Nós temos o hipocampo, que é a memória. Nós temos a amígdala cerebral, que não é a amígdala da garganta. Nós temos o tálamo, nós temos o círculo singular. Nós temos vários, nós temos o hipotálamo e nós temos o cérebro novo córtex, é o que fica aqui na frente, é o mais evoluído. Então a gratidão, ela gera, depois que você produziu a emoção, porque a emoção é no sistema límbico. As nossas emoções, elas acontecem antes dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos. Uma outra coisa que tem que ficar claro, a psicanálise, ela não atua no comportamento. A psicanálise, ela atua no inconsciente. No inconsciente estão as nossas emoções, que são límbicas. O comportamento é o consciente. Então a psicanálise, ela não atua no consciente. Por que a psicanálise não faz hipnose nem regressão? Porque nós somos induzidos a criar memórias falsas com a hipnose. Por isso que o Freud abandona a hipnose. É inconcebível, 2024, ouvir psicanalista falar que eles fazem hipnose. Ouvir psicanalista falar que eles foram fazer uma regressão hipnótica. Isso não existe. Você está sendo enganado. Isso é charlatanismo. Como não existe o salto quântico. Salto quântico está na física. Você não pode misturar a física com seres humanos. Como não existe tratar comportamento na psicanálise. Nenhum psicanalista ele alcança o comportamento no consciente. O psicanalista, ele trabalha com inconsciente. Sujeito que é atemporal, sem lógica, movido pelo princípio do prazer. Dentro do inconsciente você também tem o id. O id, ele é pulsional, mas ele também é instintivo. Então lá no seu inconsciente você tem as questões que você tem que elaborar através do processo da análise para você não ter tantos sintomas. Os seus sintomas são disfarces para você não olhar as suas neuroses.
sejam neurose compulsiva, sejam neurose fóbica, sejam neurose de adoecimento. Você saber que toda vez que você adoece, você está tendo uma neurose, porque a doença ela nasce primeiro no cérebro, ela nasce primeiro nas suas emoções, depois ela vem para o seu corpo. A gente tem que ter esse entendimento. Por isso que 2024 nós vamos fazer o congresso dos novos saberes da psicanálise. E os novos saberes da psicanálise não são novos saberes da física quântica, da mecânica quântica, do salto quântico, do coach. A psicanálise não é psicoterapia. A psicanálise ela é análise. O Lacan, ele falou de analisando e análise. Então, o Lacan não chama, apesar de Lacan ser um médico neurologista, ele não falou paciente, ele falou analisando. Então, a gente tem que entender só esse jogo de palavras pra gente não se deixar ser enganado pelos charlatões de plantão. Não adianta a gente achar que a psicanálise vai ficar presa em um gueto, porque para ser psicanalista você precisa do tripé psicanalítico. Lá na Europa, na Europa, o estudo da psicanálise ele começa pelo processo de análise. Ele não começa pela teoria. Só que infelizmente no Brasil, se você começa o processo de análise para fazer a pessoa ter o desejo de ser um aspirante de psicanálise, as pessoas não vão porque elas acham que em um ano elas se tornam psicanalista. Eu não consigo às vezes nem perceber psicanalista com no mínimo 40 meses. Tem tantos psicanalistas que não entram em análise, mesmo estudando só a teoria. Porque entrar em análise é entrar em contato com as suas dores, é entrar em contato com os conteúdos que você não quer ver, é entrar em contato com aquilo que você acha feio em você, é entrar em contato com aquilo que você passa uma vida usando os mecanismos de defesa para botar no outro. E quem quer entrar em contato com isso? Então por isso que a gente tem tanta angústia. E a gratidão ela é construída pelos pensamentos que geram reconhecimento interno. Aí pela via neural, a gratidão estimula o seu cérebro, gerando o hormônio chamado ocitocina. O que é o hormônio? O hormônio é produzido pelas glândulas que você tem no seu corpo. E neurotransmissores são produzidos pelo seu cérebro. E nós temos também neurohormônio. Por exemplo, o cortisol é um hormônio, ele não é um neurotransmissor. Então, todas as vezes que você tem gratidão, você vai estimular o afeto seu para você, vai trazer tranquilidade para você, vai reduzir a sua angústia, vai reduzir o seu medo, as suas fobias, e você exercitar esse sentimento de gratidão, porque gratidão é um sentimento. Você vai tendo dissoluções daquelas sensações ruins que você tem dentro de você, como a angústia, quanto o medo, quanto a emoção de raiva. E ajuda a controlar as questões que são abusivas na sua cabeça, que você mesmo às vezes tem baixa autoestima. Então você mesmo, por não confiar em você, quando alguém fala alguma coisa de você, você sofre tanto que você acaba adoecendo. Então o nosso cérebro não é capaz de sentir ao mesmo tempo gratidão e angústia. E você sabia que o mesmo local da dor é o local da inveja? Mas hoje eu não vou falar sobre isso não. Então quem escolhe o que sentir sempre é você. Então escolha ser grata, escolha acordar e agradecer porque você está viva. Escolha agradecer porque você não valoriza tantos problemas. Pelas manhãs, experimenta gastar uns 5 minutos do seu dia falando: hoje eu vou ter gratidão, hoje eu vou agradecer porque as coisas estão acontecendo comigo, hoje eu vou agradecer pelas pessoas que são colocadas na minha vida. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com dogmas religiosos, isso tem a ver com inteligência emocional, com inteligência intelectual e com a inteligência espiritual. A gratidão é aquilo que a gente faz com que a gente tenha capacidade mais de fazer bondade. Então o núcleo accumbens é aquele que ele é encostado ali na divisória do septo. Tudo aqui no cérebro, tá? No neocórtex. Então essa via de recompensa vai gerar na gente satisfação, vai gerar na gente sensação de comportamento maternal por causa da ocitocina,
Porque a ocitocina é aquela produzida na hora do parto, mas a gente produz também quando a gente desenvolve gratidão. A gratidão é aquela que faz a gente diminuir a quantidade de comidas calóricas, que quando a gente está insatisfeito, a gente tem muita vontade de comer massa, de comer doces. Então, quando a gente começa a ficar satisfeito, diminui a vontade na gente de comer doce, de comer massa, de comer carboidrato. Aí você começa a aprender a deixar os prazeres imediatos, porque aí você está trabalhando com o seu cérebro evoluído, no neocórtex, o novo cérebro, no lobo pré-frontal. Nós temos 5 lobos no cérebro: o lobo pré-frontal, o parietal, o temporal, que fica aqui nas têmporas, o occipital aqui atrás. O occipital não é hospital, não, occipital, com O, que trabalha a visão, e nós temos a ínsula, que é o último lobo que estão descobrindo. Então essa satisfação, ela aumenta, e ela também, olha só, no mesmo local que você tem gratidão, é o local onde o Gabor Maté tem falado muito. O Gabor Maté tem alguns estudos dele que não são psicanalíticos, mas ele falou da neurose compulsiva. Foi ele que falou que toda neurose compulsiva é baseada no trauma original que você tem, gerado em você até 7 anos das fases psicossexuais do Freud. E com isso a gratidão faz com que você comece a ter sonhos para a vida, faz com que você desenvolva aquilo que você mais quer. Dicas para você ter gratidão: anote no papel aquilo que você já conseguiu, a tudo que você já conseguiu. Tem uma frase que diz: eu orava pelo que eu tenho agora. Então imagina que coisa linda. Então as neurociências têm cada vez comprovado que a gratidão, ela traz autoestima. A autoestima é você gostar de você, você ter coragem de se aceitar. Quando o cérebro identificar algo de bom que aconteceu com você, que deu certo, essas vias neurais vão produzir a ocitocina, vão produzir a dopamina, e com isso você vai tendo essa sensação de bem-estar. Vamos tentar ser inteligente pela intelectualidade, pela inteligência emocional. Então, gratidão não tem nada a ver com fé. Gratidão não tem nada a ver com fé. Eu vejo muitas pessoas que têm fé e não têm gratidão. Gratidão tem a ver com a atitude. Você tem que ter uma atitude. Por isso entra em ação o novo córtex, o neocórtex. E a ocitocina é produzida numa região do cérebro chamado hipotálamo, responsável pelas emoções, que liga o sistema nervoso nosso ao sistema endócrino, através de uma glândula pituitária que libera essa ocitocina na corrente sanguínea. Ocitocina, o Prozac, ele fez esse livro aqui, ó. Cadê Prozac? Com o livro dele, A Molécula da Moralidade. A ocitocina é a molécula da moralidade. Manda esse livro no grupo do WhatsApp, Lourenço, por favor. Então, Prozac, ele é um neuroeconomista que falou da ocitocina. Esse livro que eu acabei de mostrar, ele fala da produção da ocitocina. Então o Lourenço já está mandando eu encerrar. Constantemente verificamos que pessoas pensando de como será seu futuro, cria expectativas e sonhos naquilo que pretende conquistar, e você conquista. Pensa nas suas metas, nos seus objetivos, e faça uma lista daquilo que você deseja para você, e com isso você vai conseguir desenvolver essa felicidade, que é algo que é construído. Tá bom? Vou encerrar a live aqui no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Qual é a live que nós estamos hoje, Lourenço? Qual o número? Qual é a live? 92. Ó, nós estamos na 92. Se você quiser ter acesso a 92 lives exclusivas do canal de YouTube, se torne membro exclusivo do canal de YouTube. Beijo no coração.